Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Até aqui nós vimos que em Romanos capítulo 1, verso 1, até o verso 17, nós temos a parte introdutória da carta, quando ali Paulo fala que está orando pelos irmãos, está desejoso de se fazer presente ali na igreja de Roma, que ele ainda não conhece, e ele quer expor o evangelho, mas dificuldades têm impedido ele dele se fazer presente na igreja. Ele queria se fazer presente para pregar o evangelho, para fortalecer a igreja, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar e para fortalecer a vida da igreja. E nessa perspectiva é que ele vai escrever essa carta, onde ele vai fazer uma exposição do evangelho. Então, nós temos um entendimento, à luz dessas palavras de Paulo, que o evangelho não é apenas para aqueles que não conhecem o Senhor, porque ele está escrevendo uma carta para a igreja, para aqueles que congregam, aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor de suas vidas, seu Salvador. Ele escreve à igreja para fortalecer o coração dos irmãos, para confirmar, para que a igreja seja mais firme nos caminhos do Senhor e contemple mais das verdades de Deus. Propriamente, a partir de Romanos 1, 18, nós temos o primeiro ensino da carta, que é uma série de exposições que vai até a metade do capítulo 3, que fala sobre a depravação do homem. E nós vimos em 2 domingos, Romanos 1, verso 18 ao 23, quando fala que Deus se revelou na criação, 2 dos seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade, que são claramente reconhecidos. E os homens, e aqui o verso 18 até o final do capítulo 1, se dirige muito próprio aos gentios, aqueles que não vivem no meio do povo do Senhor, que não adoram a Deus. Aqueles que viram a costa completamente para o Senhor, os ateus ou aqueles imorais que vivem como se negassem a verdade de que Deus existe. Como se eles não tivessem que prestar contas, culto, adorar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus manifesta, e foi exatamente isso que nós vimos no domingo passado, as manifestações da ira de Deus, contra essas pessoas que, por não adorarem a Deus, Deus age na vida delas, entregando elas a uma vida religiosa completamente reprovável, quando eles começam a seguir pelo caminho da idolatria. Também há uma corrupção desenfreada, porque Deus não coloca freios no ser humano, eles têm problemas na área sexual. E em terceiro lugar, eles têm uma mente reprovável, porque eles passam a ter conceitos corruptos, eles chamam de certo aquilo que é errado e errado aquilo que é certo. Tudo isso eles fazem. E até aqui Paulo está falando sobre o pagão, sobre aquele que nega a Deus. De fato, agora começa-se uma sessão de transição, porque até o momento nós podemos refletir sobre essas práticas que Deus condena e que certamente nós não temos prazer nessas práticas, as práticas das mais perversidades que foram mencionadas no capítulo 1. Mas Paulo, ele quer nos ensinar que esse ensino, essa realidade dos pecados dos homens, ele, de certo modo, ele tem uma relação conosco. E agora no capítulo 2 ele se volta, ele sai da sua visão de olhar para o mundo, aqueles que estão fora da igreja, e agora ele olha para a igreja, dizendo como nós devemos tirar lições sobre essa realidade do ser humano. É um bloco de transição onde ele vai confrontar. Ele vai fazer um contraste entre o julgamento que nós fazemos como os homens, nós, igreja, e o julgamento que Deus faz. Aquilo que nós muitas vezes fazemos com os nossos critérios e aquilo que Deus vai fazer no dia final conforme o critério dele. O texto, verso 1 ao verso 5, fala um pouco sobre essa fraqueza do nosso julgamento. Verso 6 ao verso 11, sobre as características do julgamento final. Verso 12 ao verso 16, o papel da lei nesse juízo final. Nós entendemos que, ainda que nós temos um bloco maior de texto, seria difícil dividir essa parte, porque tem uma linha de raciocínio que ele está desenvolvendo e nós precisamos entender aí o todo dessa mensagem, tá?
vamos atentar ao capítulo 2, verso 1, quando diz: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Ele olha para a igreja e ele diz: olha, sabe aqueles que a gente refletiu no capítulo 1? Esses outros são esses imorais, esses homossexuais, esses que praticam das mais perversidades, idólatras, se prostram diante da imagem. Quando nós, que somos da igreja, julgamos essas pessoas ou nos consideramos melhores do que essas pessoas, nós somos indesculpáveis. Há dois detalhes aqui importantes que nós devemos entender, que Paulo ele vai confrontar a igreja e ele usa um recurso literário que era muito comum na época, que é estabelecer uma pessoa como se fosse uma pessoa que está dialogando com ele, uma pessoa imaginária. Ele está dialogando com esse indivíduo como se esse indivíduo estivesse cometendo julgamento, e esse indivíduo, na realidade, representa toda a igreja de Roma. Mas ele usa sempre a segunda pessoa do singular, como se ele estivesse falando com um indivíduo, um julgador, um moralista. Por isso você é indesculpável quando julga os outros. E isso é interessante agora quando ele se dirige à igreja, porque ele disse que os ímpios que não adoram a Deus, eles são indesculpáveis. No capítulo 1, verso 20, ele coloca o mesmo qualificativo, o mesmo adjetivo, ele nos qualifica quando ele diz que nós somos indesculpáveis quando nós julgamos aqueles imorais, aquelas pessoas que praticam homossexualismo, aquelas pessoas que praticam das mais perversidades, ainda que sejamos da igreja, ainda que sejamos judeus, ainda que sejamos filhos de Abraão. Nós somos indesculpáveis quando nós consideramos que somos melhores do que qualquer pessoa que pratica qualquer imoralidade. Por quê? Porque naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Nós podemos até não praticar todos os atos dessa lista do capítulo 1. Mas o ponto que Paulo quer dizer é que nós praticamos, de alguma forma, algum pecado. Então, não é que também Paulo está dizendo que todo ímpio, todo aquele que não adora a Deus, pratica todos os pecados daquela lista. Há uma diversidade de práticas nas pessoas. Nem todas as pessoas são homossexuais, nem todas as pessoas se prostram diante de ídolos. Mas o fato é que, no meio dessa diversidade, nós temos uma certa ligação com essas pessoas, porque também nós somos pecadores. E quando nós julgamos, nós dizemos eles são miseráveis, eles não prestam, e nós somos merecedores, superiores. Na realidade, nós estamos condenando a nós mesmos, porque também nós somos pecadores. Quantas vezes, meus irmãos, nós não glorificamos a Deus como Ele deve ser glorificado? Como Ele diz em Romanos 1, 21. Quantas vezes nós não fechamos os olhos à criação, mas nós fechamos os olhos à palavra de Deus, aos ensinos da palavra? Nós somos rebeldes, nós desobedecemos a Deus, nós não queremos ouvir a sua voz? Quantas vezes nós caímos no pecado da idolatria, seguindo os nossos próprios desejos, colocando Deus em segundo lugar? Quantas vezes os cristãos, nós temos problemas da entrega do culto, aquilo que ele disse em Romanos 1, 24, 25? Quantas vezes nós temos problemas de relacionamento uns com os outros, o que ele disse em Romanos 1, 28 a 32? Muitas vezes nós estamos praticando, se não a lista toda de pecados, mas um pecado ou outro nós estamos praticando porque nós somos pecadores. Então, quando nós estamos julgando uma pessoa, nos achando melhores do que ela, porque ela cometeu certo pecado, nós estamos condenando a nós mesmos. Os pecados são distintos, os qualificativos são diversos, existem pecados abomináveis, outros não. Mas existe um ponto em que nós somos semelhantes a todo aquele que não adora a Deus. Nós somos iguais no sentido de que nós somos pecadores e culpados. A verdade é que o pecado ele faz uma coisa conosco que é terrível. Ele não nos tira a habilidade de discernir o erro. Ele tira a habilidade de discernir o nosso próprio erro. Nós conseguimos ser minuciosos e detalhistas no erro dos outros. Mas é como se nós tivéssemos as vistas embaçadas para discernir a nossa própria falta. Nos dizem que Davi era o rei de Israel, ele deveria julgar a nação e deveria discernir aquilo que era pecado ou não pecado à luz da palavra de Deus. Mas teve dias em que Davi pecou contra o Senhor e ele se afastou dos seus caminhos, ele cometeu adultério, cometeu assassinato, planejou, maquinou
projeto de colocar aquele homem na fronte, né, da batalha para ele ser morto. Ele planejou tudo aquilo e aí o profeta Natan chega com uma história para contar para ele. Diz, olha, Davi, certo homem, fez isso, isso e isso. Davi nem pestanejou, Davi nem pensou, ele disse, ele é culpado. E aí o profeta Natan, esse homem é você, Davi? Perceba, Davi, ele estava com a sua habilidade de julgar o que era certo e errado completa, perfeita. Ele só não sabia discernir que ele era aquele homem que cometia pecado. Muitas vezes nós somos isso, nós temos como que um ponto cego nas nossas vistas, nós conseguimos examinar a vida das outras pessoas. Da mesma forma, a parábola do bom samaritano, um mestre da lei, ele chega perante o Senhor e diz, ele propõe ao Senhor uma questão para testar o Senhor, e o Senhor conta uma história. Depois de toda a narrativa, da história do sacerdote, do levita, do homem que caiu, do bom samaritano que chegou lá e acolheu aquele homem, ele diz, quem você acha que foi a pessoa que foi mais próxima, que ajudou aquela pessoa? E aí aquele homem, fariseu, que estava ali para confrontar o Senhor, ele faz a avaliação correta e diz, foi aquele bom samaritano. Só que na realidade ele estava falando sobre ele mesmo, porque ele era o sacerdote, o levita, ele era o homem mau, o homem que tinha a habilidade de julgar a parábola, mas não tinha a habilidade de reconhecer o próprio coração. Quando nós, meus irmãos, olhamos para as pessoas que cometem qualquer que seja o pecado, e ainda que nós não praticamos aquele mesmo pecado e nós nos julgamos melhores do que eles, nós nos condenamos. E nós não percebemos. Na realidade, nós somos semelhantes a eles, nós somos pecadores. Verso 2, verso 3, Paulo agora fala sobre o juízo de Deus segundo a verdade. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É como se Paulo dissesse assim, olha, aqueles que praticam as imoralidades do capítulo 1, Deus vai julgar eles. Deus vai derramar juízo. Aqueles que praticam homossexualismo, aqueles que praticam idolatria, aqueles que não adoram a Deus, certamente ninguém imagina que esses vão passar longe da ira de Deus. Mas aí Paulo volta-se para o seu orador imaginário, aquele que representa a igreja, e diz, e você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? E você que está condenando, se Deus não é omisso no pecado dos imorais e incrédulos, Deus também não é omisso na visitação de ira daquele pecado que nós cometemos ao julgar essas pessoas. A realidade, meus irmãos, é que por trás de todo julgamento existe um elemento de incredulidade. Quando nós nos preocupamos muito em fazer justiça com as nossas próprias forças, nós queremos nos revidar, nos vingar, é porque nós não acreditamos que Deus vai visitar aquela pessoa com ira. E aqui eu não preciso me envolver disso, porque o justo, o juiz, ele vai resolver essa questão. O verso 2 diz, nós sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade, ele vai visitar esses imorais, então a igreja não precisa lutar com as próprias forças. Nós não precisamos ficar carregando ódio ou mágoa das pessoas com qualquer tipo de pecado, como se nós pudéssemos dar um jeito na humanidade, resolver o problema. Nós não precisamos nos preocupar em retribuir quando alguém faz um mal conosco, porque ao tentar retribuir há um elemento de incredulidade, nós não confiamos que Deus vai fazer a visitação de vingança, de ira. Ele é o juiz, ele está no trono, eu não preciso me preocupar em tomar o lugar de Deus. Será que nós vamos nos livrar da visitação de Deus se nós ficarmos julgando as pessoas? Nós vamos conseguir nos livrar do juízo de Deus? Essa pergunta tem uma resposta óbvia, é óbvio que não. Quais são as características, meus irmãos, do nosso ato quando nós olhamos para pessoas imorais e nós condenamos eles? O fato é que quando alguém condena um ato imoral, no sentido de se achar superior a essa prática, há um elemento de justiça. É como se nós tivéssemos tanto zelo pela justiça que nós condenamos. Nós nos sentimos muitas vezes superiores a essas pessoas. Mas Paulo passa a descrever no verso 4 e 5 que na realidade isso não tem nada de santidade. Na realidade esse é um caminho de pecado, é um caminho de perversidade, porque o verso 4 diz,
Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Quando nós condenamos as pessoas imorais que praticam as maiores perversidades, nós ignoramos a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Nós ignoramos que muitas vezes, se Deus tivesse tratado conosco no estrito papel da lei, em cada letra da lei, em cada aspecto da lei, nós não ficaríamos de pé diante do Senhor. Se Deus trata conosco conforme a sua justiça, e não segundo a sua tolerância, a sua paciência, o que seria de nós, meus irmãos? O que seria de nós que somos pecadores, falhos, imperfeitos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, já diz Jeremias, Lamentações 3:22. Elas se renovam a cada manhã, porque a cada manhã Deus tem muitos motivos de nos consumir. Nós que somos a igreja, nós que somos adoradores. Quem somos nós para nos acharmos superiores às pessoas que praticam as maiores imoralidades? Quando nós julgamos, nós ignoramos a misericórdia de Deus. E não apenas isso, mas nós ignoramos a graça de Deus. Porque muitas vezes nós estamos num caminho errado, coração duro. Nós não queremos nos arrepender. Algumas pessoas vêm nos orientar, vêm nos falar e nós estamos com a mente empedernida. De repente nós oramos ou alguém vem nos confrontar e é como se Deus ele viesse ao nosso coração e ele quebrantasse o nosso coração e ele nos dá coração quebrantado, ele nos dá um arrependimento. Veja, o que Paulo está dizendo é que até o arrependimento é obra da bondade de Deus, ele vai até o nosso coração e é por isso que nós nos arrependemos. Na realidade, quando nós condenamos os erros dos outros, nós evidenciamos um coração muito duro. O verso 5 diz, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ao invés de nós acumularmos galardão para esse dia da prestação de contas, quando todo ser humano prestará contas daquilo que ele fez com palavras e atos, na realidade, quando nós condenamos as pessoas, nós estamos aumentando a ira de Deus contra nossas próprias vidas, porque nós não somos melhores do que as outras pessoas. Quando nós condenamos as outras pessoas que erram, nós temos um coração duro, um coração teimoso, que tenta dizer para os nossos ouvidos que nós somos melhores, que tenta olhar as pessoas como se elas fossem inferiores porque elas cometeram um erro A, um erro B. E quando nós nos colocamos acima dessas pessoas, nós temos uma mente empedernida, um coração duro. A expressão que Deus começa a usar no Antigo Testamento, que é utilizada ali em Êxodo 32, é dura cerviz, que é pescoço duro, que é uma expressão de uma pessoa que trabalha com gado. Ele vai levando o gado, e havia sempre no meio do rebanho um gado ali que ele não queria obedecer à voz do pastor, ele não queria ser trazido pelo cajado, ele tinha o pescoço duro. O cajado trazia e ele tinha o pescoço duro. E aí Deus está dizendo que o povo de Israel, quando ele desobedece a Deus, ele se rebela ao Senhor, ele é um povo de pescoço duro. É exatamente isso, meus irmãos, que nós somos quando nós julgamos outras pessoas, quando nós dizemos que os imorais, os adúlteros, os homossexuais, os idólatras, eles são inferiores a nós. Já vemos que Paulo está agora, aquilo que ele se dirigiu para as pessoas fora da igreja, agora ele se volta para a igreja. Está agora conduzindo a igreja a refletir sobre o seu próprio pecado. As pessoas que estão fora da igreja pecam. As pessoas que estão dentro da igreja também pecam. Todos nós somos pecadores. Mas perceba que há uma transição no verso 6. O verso 6, ele termina no verso 5 falando sobre o juízo final de Deus. E é sobre isso que ele vai desenvolver até o verso 11. Quais são as características desse dia do julgamento, que retribuirá cada um segundo as suas obras? O julgamento dos homens aqui na terra, muitas vezes que nós fazemos é segundo os nossos critérios, muitas vezes nos achando melhores do que os outros. Mas o julgamento final será pelo Senhor e será um julgamento de nossas obras. Deus, ele vai julgar os nossos atos.
Ele vai julgar aquilo que nós fizemos em vida. E Paulo é um texto bem provocativo, porque Paulo ele estabelece aqui duas sentenças. Existem dois tipos de pessoas, verso 7 e verso 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a primeira sentença é vida eterna. A quem? A quem perseverou em fazer o bem foi aprovado pelas obras. Aquele que é perfeito nos seus caminhos, aquele que procura glória, honra, incorruptibilidade, ele é incorruptível, ele busca isso e ele foi aprovado as suas obras, então ele vai ter a vida eterna. Por outro lado, verso 8, mas ira e indignação para os egoístas. Algumas traduções colocam facciosos, mas literalmente o texto é egoísta, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, se você é perfeito nos seus caminhos, se você de fato julga as outras pessoas porque considera que você é superior a elas, se você é incorruptível nos seus caminhos, se você anda em glória e honra, de fato você vai ser aprovado por Deus e vai ter a vida eterna. Mas se de fato você está num outro caminho, é egoísta, não se preocupa com a dor alheia, não se preocupa com a fragilidade alheia, você é desobediente à verdade e obedece à injustiça, então essa sentença é uma sentença de ira. As mesmas verdades são invertidas agora, verso 9 e 10, quando ele fala da sentença da condenação e depois a sentença de aprovação. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao gentio. Perceba que ele está dizendo que nessa condenação não vai haver aniquilação. Ninguém imagina que depois do juízo final, aqueles que não forem aprovados, eles vão ficar dormindo ou eles vão ser aniquilados, vão parar de existir. A realidade dura do juízo final, da ira eterna, que vai haver choro e ranger de dentes por toda a eternidade. O mundo tem aflições, mas nenhuma aflição do mundo se compara com a aflição da eternidade. Tribulação e angústia, haverá consciência, haverá angústia de alma, haverá dor por toda a eternidade, condenação eterna. Primeiro, para o judeu, para o religioso, para aquele que recebeu mais privilégios no conhecimento da lei. Esse que estava cheio de judeus dentro da igreja de Roma e que tinha a habilidade, tinha a prática de julgar as pessoas. E depois, aqueles que receberam a palavra depois, tiveram menos privilégios. Ao gentio, aqueles que foram pregados o evangelho e que foram acrescentados, ou os gentios que não conhecem a lei, eles serão julgados. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não existe parcialidade. Não vai existir um tratamento diferenciado para alguém que está dentro da igreja e para quem está fora da igreja. Para quem cometeu o pecado da lista do capítulo 1 ou quem cometeu o pecado da lista do capítulo 2. Para quem seguiu os atos imorais do capítulo 1, ou aquele que não seguiu aqueles atos imorais, mas também é pecador. Deus não trata com parcialidade. Naquele julgamento não há um tratamento diferente, ninguém pode dizer o histórico de quanto tempo de membresia ele teve de tal igreja, quanto de oferta ele entregou, quanto de tempo ele serviu no ministério. Ele não pode fazer isso, porque no julgamento final não haverá parcialidade. Como Deus vai fazer esse julgamento das obras? Verso 12 ao verso 16. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então, diante desse julgamento, certamente que o julgamento vai ser feito pela lei. A lei vai dizer o que é certo e o que é errado. As obras, boas ou mais, elas não vão ser avaliadas à luz da minha perspectiva, da minha avaliação, mas as nossas obras serão julgadas pela lei do Senhor. E aquelas pessoas que não conhecem a lei, os gentios que estão espalhados pelo mundo, que nunca ouviram a pregação do Evangelho, uns até morreram sem a pregação do Evangelho. Ele diz, todos os que pecaram sem lei, também sem conhecer a lei, eles vão ser condenados. Perceba, o critério do julgamento não é conhecimento da lei. Se conhece a lei ou não conhece a lei, a base é a lei, a base é o Deus que se revela na criação e na sua palavra. Quem não conhece a lei, ele vai ser condenado perante o Deus que é santo, perante o Deus que é o justo juiz.
Há um conceito que percorre aqui no Brasil, né, um conceito que tem raízes no catolicismo, que é como se a inocência, a ignorância de certo conhecimento, ele produzisse inocência. De fato, isso não tem raízes na Escritura. Em Levítico capítulo 4, Deus já havia instituído um sacrifício para pedir perdão por pecado por ignorância. Então você cometeu um pecado e você não sabia. Depois de 1 mês, 2 meses, alguém chega para você e diz, olha, aquilo ali Deus não se agrada. Você tinha que levar um animal para matar o animal no santuário porque você pecou por ignorância. Pecado por ignorância é o pecado que Davi pede perdão. No Salmo 19, verso 12, as faltas que eu cometi, que eu não sei, Senhor, me perdoa. Na realidade, o Salmo 119, verso 9 e verso 105 diz que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Porque alguém que não conhece a palavra de Deus é como uma pessoa que está percorrendo um caminho a pé e ele está no meio da escuridão e ele não sabe onde ele vai cair nos buracos que estão diante dele. Mas aí o judeu, quando fazia longas caminhadas, ele pegava uma lamparina e ele amarrava nos pés, e à medida que ele dava um passo, aquela lamparina ia iluminando o caminho adiante, ele podia ver onde estavam os buracos, onde estava a serpente, ele podia se desviar. E Davi diz que a palavra de Deus é exatamente isso, porque ela nos mostra onde estão os buracos da vida, os caminhos tortuosos. Mas alguém que não conhece a palavra de Deus não pode ser melhor do que alguém que conhece a palavra de Deus. Não pode ser uma situação melhor, porque alguém que não conhece, ele está andando no escuro e ele vai cair num buraco, ele vai tropeçar, mesmo sem saber. O profeta do Senhor, em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O pecado, meus irmãos, é a transgressão da lei. E o fato de nós sabermos ou não sabermos não anula isso, porque no dia do julgamento Deus vai julgar pela lei. Aos que conhecem e aos que não conhecem. É interessante que essa verdade vai ser usada por Paulo lá em Romanos 10 como uma aplicação missionária. Ele diz, olha, como as pessoas vão confessar o nome de Deus se elas não ouvirem do Evangelho? A perspectiva de Paulo não é que os índios, os gentios que estão isolados, a pessoa que não conhece a Deus, ele vai ser salvo. Na realidade, ele diz, eles estão perdidos. E nós precisamos nos mover para enviar missionários, nós precisamos ir pregar o Evangelho, porque se eles não ouvirem, como eles vão ser salvos? Porque eles estão na ignorância, mas eles vão morrer na ignorância. Mas, por outro lado, Romanos 2, verso 12, diz que todos que pecarem sob a lei serão julgados. E, evidentemente, a narrativa já diz, no início do capítulo 2, que quem pecar vai ser condenado. Vai ser julgado pela lei e a sentença é condenação. Precisamos redefinir o que é ser justo diante de Deus. Verso 13 diz, porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Ele está confrontando a igreja dizendo, olha, não se ache justo porque você está no meio da igreja, porque você está ouvindo. Não se ache melhor do que aquele que pratica a imoralidade do capítulo 1. Não se ache perfeito porque você faz parte da membresia da igreja. E na realidade, o justo perante Deus, aquele que vai ser justificado é aquele que, e ele usa no futuro, serão justificados. Porque se alguém é justificado pelas obras, ele só vai poder ter essa aprovação depois do juízo final. Ele não pode ter essa aprovação ainda. Se ele é perfeito até hoje, ele tem que ser perfeito até o encontro com o Senhor. Aí sim ele vai poder merecer a salvação pelas obras. Porque aí ele traz um comentário, verso 14 em diante, sobre os gentios, porque certamente alguém iria se levantar para dizer o seguinte, mas talvez não seja justo Deus julgar o gentio que não conhece a lei, porque como é que Deus vai julgar uma pessoa que nunca ouviu da lei e vai julgar ele pela lei? Aí o verso 14 e 15, Paulo vai dizer, na realidade eles não são tão desprovidos da lei. E ele vai voltar ao tema do capítulo 1, que a lei também é ensinada pela própria criação. E também está no coração do homem, na consciência do homem. Ele diz no verso 14, quando, pois, os gentios que não têm lei, eles não têm o conhecimento da lei, eles não ouviram a pregação do Evangelho, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração,
o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O gentio, ele pode morar numa tribo isolada no meio do mato, mas ele tem as marcas de ser imagem e semelhança do Senhor. Você vai ver nas tribos, você vai ver em todas as comunidades pessoas que têm conceitos nessas sociedades que são próximos da lei de Deus. Algumas dessas sociedades condenam o homossexualismo, condenam o assassinato, condenam os maus tratos, ainda que eles possam ter algumas práticas perversas, mas você sempre vai ver a fagulha de um conceito correto, de um conceito bom, da imagem de Deus, de um zelo pela humanidade, de um cuidado pela criança. Você vai ver as marcas da consciência dele acusando ele. Então, de fato, o gentio que nunca ouviu o evangelho, ele não é tão desprovido da lei. Com essa lei, ele não sabe o caminho de salvação, mas certamente ele não pode se queixar diante de Deus dizendo que ele é totalmente ignorante da lei. Mas o que é que Deus ele vai fazer nesse dia final? O verso 16 diz que Deus vai julgar por meio de Cristo, por meio do evangelho. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que é o mediador. Já foi dito nas Escrituras, ele é o mediador da criação, da revelação, da redenção, e ele é o mediador também desse tribunal. O tribunal final, o tribunal do julgamento de todas as pessoas. Quando Deus vai julgar aquele que está fora da igreja e aquele que está dentro da igreja. Aquele que está dentro da igreja e se considera superior às outras pessoas, que confia nos seus próprios méritos, confia no seu próprio coração, nas suas obras, que olha de cima para aquelas pessoas imorais, como se nós fôssemos superiores a eles, como se nós tivéssemos mais mérito. O Senhor vai julgar os segredos das pessoas, aquilo que nós pensamos, aquilo que está no mais secreto do nosso coração, e ele vai fazer isso pelo evangelho. Veja que interessante. O verso 12 diz que ele vai julgar pela lei, e o verso 16 diz que vai julgar pelo evangelho. É porque o evangelho não é contra a lei. O evangelho, ele faz uso da lei. Cristo vai usar a lei para fazer o julgamento final. Na realidade, o evangelho não anula os critérios da lei. Ele supre os critérios da lei. É o caminho que nós vamos perceber isso à luz da reflexão desse texto. De onde é que Paulo quer nos chegar a fazer entender a sua mensagem. Nós vamos entender que o evangelho não anula a lei, porque a lei, é pela lei que nós entendemos o que é certo e o que é errado da vontade de Deus. Precisamos fazer algumas conclusões, algumas aplicações sobre esse texto. Primeiro é que nós precisamos entender qual é o tipo de julgamento que Paulo está condenando aqui, para nós não fazermos conclusões precipitadas ou sermos generalistas, de modo que Paulo estivesse condenando qualquer tipo de julgamento. Não é isso. Paulo não está condenando o julgamento das autoridades civis. Ele vai falar sobre isso em Romanos 13, que Deus institui autoridades civis para serem ministros da vingança, ministros do Senhor para exercer juízo. Eles vão julgar. Então o policial ele vai julgar para exercer a justiça. Um juiz ele vai julgar. Eles são ministros de Deus e Paulo não está contrariando esse tipo de julgamento, o julgamento dos líderes civis para tratar o bem da sociedade. Paulo também não está condenando o conselho da igreja, que são juízes do povo, conforme Mateus 18, 1 Coríntios capítulo 5. Deus estabeleceu líderes no meio do povo para julgar os problemas do meio da comunidade. São como os pais que lidam com filhos. Essa é a linguagem da nossa teologia. É a linguagem que é extraída da própria Escritura, que a igreja, os líderes, pastores e presbíteros, eles são como pais. Na realidade, nós entendemos que a disciplina é uma das 3 marcas de uma igreja verdadeira. A pregação da palavra, a ministração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. Uma igreja que não tem disciplina é uma igreja corrupta, é uma igreja imoral, é uma igreja que não se purifica, é uma igreja que não reage. E, de fato, Deus estabeleceu os líderes para serem juízes, mas não é isso que Paulo está condenando. Também é importante dizer que Paulo não está condenando aquilo que ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 e 21. Quando ele convoca toda a membresia da igreja a, quando for ouvir uma pregação,
eles julgarem aquilo que vai ser dito. Paulo diz assim: não desprezem as profecias, ouçam todas as coisas, julguem, para vocês identificarem aquilo que é bom. Porque a Escritura não trata o pregador como uma pessoa inerrante. E na realidade nós precisamos, como crentes, isso é uma das características da Reforma Protestante, nós temos uma mente crítica, no bom sentido de avaliar que nem tudo que as pessoas falam em nome de Deus é de Deus. Na realidade, o grande problema da sociedade, o movimento de tantas seitas, é porque nós ligamos o rádio ou ligamos a TV e nós estamos ouvindo tudo que é falado em nome de Deus e como se fosse algo bom. E é por isso que as pessoas estão vendendo as casas que moram, entregando para as igrejas, que só pensam no dinheiro delas. É por isso que as pessoas estão sendo roubadas, enganadas. As pessoas têm feito práticas das mais perversas, orientadas por religiosos que querem tomar os bens, querem enganar as pessoas, porque não existe um mínimo de mente crítica. Nós precisamos julgar aquilo que nos é ensinado. Se aquilo que está sendo ensinado é à luz da palavra, é isso que Paulo está ensinando em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Avaliem, julguem. Uma igreja madura não é a igreja que ouve qualquer coisa em nome de Deus e vai caminhando de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Ele fala isso em Efésios capítulo 4. Uma igreja madura é uma igreja que é solidificada na palavra, que aprende a discernir quando alguém está ensinando algo contrário à palavra e julga aquilo que é ensinado à luz da palavra, e isso é um ato positivo, é um ato correto da igreja. A igreja não pode ser inocente, não tem uma mentalidade infantil. A criança, o pai se preocupa muito com a criança, porque a criança ela não vê esse tipo de malícia, de maldade. O pai se preocupa em deixar a criança sozinho na frente da casa, porque pode chegar uma pessoa maliciosa, um adulto que quer com mais intenções e vai ensinar ela e ela vai achar que tudo que ele está dizendo é algo bom. A igreja, da mesma forma, não pode ser infantil. A igreja precisa ser madura, criteriosa, avaliar aquilo que está nos sendo dito, ensinado, aquilo que nós ouvimos das canções, que nós ouvimos no rádio, nós ouvimos na internet. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Isso nós precisamos fazer. Mas o que de fato Paulo está condenando? Paulo está condenando quando nós, e especialmente o capítulo 2 se aplica a nós que estamos na igreja, quando nós nos achamos mais merecedores que as outras pessoas que erram. É o tipo de julgamento que nós olhamos para as pessoas com desprezo. O texto está condenando aquele espírito crítico de pessoas que sabem rapidamente identificar o erro de todas as pessoas. Como se isso fosse um zelo pela justiça. Nós passamos a olhar e isso é próprio do moralista. Isso é próprio de uma pessoa que se acha muito perfeita, muito íntegra, muito boa. Ele tem a prática de identificar, ele tem essa minúcia. Ele olha cada palavra, cada ato, cada atitude. E ele passa a ser criterioso, ele condena todas as pessoas, ele é crítico. Paulo está condenando isso. Ele está olhando para dentro da igreja e está dizendo: olha, vocês que estão dentro da igreja, vocês não estão praticando as abominações que são descritas no capítulo 1. Mas nós não somos melhores do que eles. Ele está, de fato, nos colocando na mesma posição de pecadores do que os imorais. Mas qual é o propósito desse ensino, do verso 1 ao verso 16? Primeiro é refutar qualquer sentimento de superioridade dessas pessoas que praticam no capítulo 1. É estabelecer esse qualificativo de que nós somos iguais no sentido de que nós somos pecadores. É evidenciar que os atos de julgamento contra as outras pessoas, eles, na realidade, revelam não santidade, não preocupação com santidade, mas revelam soberba, desprezo para com a misericórdia e bondade de Deus. De fato, o que Paulo quer fazer ironicamente nesse diálogo com esse homem imaginário que representa a igreja é anular qualquer expectativa de alguém ser aprovado pelas obras diante desse tribunal final. Porque se nós entendemos o ponto que ele quer chegar, ele quer nos ensinar que diante desse julgamento final só vai ser aprovado pelas obras quem for perfeito. Nós não podemos, meus irmãos, confiar nas nossas obras para manter a nossa salvação ou para conquistar a nossa salvação. Se nós acreditarmos nisso, como algumas pessoas que professam ser evangélicos acreditam que as suas obras complementam a salvação, nós estaremos perdidos, porque nós não estaremos confiando na graça, somente na graça do Senhor. O que é que esse ensino ele tem a ver com o Evangelho? Onde é que Paulo ele quer chegar com esse ensino que ele está falando sobre julgamento das obras?
Paulo ele está conduzindo os seus ouvintes, os seus leitores, a entender o real problema que está diante deles. O problema é que está diante de toda a humanidade. Nós somos todos pecadores e culpados. Não existe uma questão de degrau de merecimento. Na realidade, meus irmãos, praticando os mais diversos pecados, nós estamos numa mesma posição. Nós somos pecadores e culpados. O Evangelho ele não anula essa questão do julgamento pelas obras. Na realidade, o que o Evangelho faz, ele provê uma solução para isso. Na realidade, que nós entendemos, o que ele vai dizer no capítulo 13, nós entendemos à luz de toda a palavra, é que somente uma pessoa vai ser aprovada nesse julgamento das obras. Cristo Jesus. Aquele que é íntegro, aquele que é perfeito. O Salmo 24 fala sobre isso, quando ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Essa resposta, certamente, nós não podemos subir. Nós não podemos entrar pelas nossas próprias obras, próprios méritos. Ali o Salmo 24 fala somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Somente esse pode entrar no Salmo 24. Em Apocalipse capítulo 5, quando está todos os anjos, todas as criaturas celestiais, toda a igreja que já morreu está nos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita e ascende aos céus, diz lá que um anjo fala, quem é digno? Uma pessoa que seja digna de abrir o livro, que é digno de honra e de glória, e não há ninguém, somente um, somente o Cordeiro, ele é o único de glória, é o único que pode ser aprovado por essa lei. Ele é aquele que jamais pecou, aquele que jamais transgrediu a lei, ele que é o varão perfeito, ele que, apesar de ser julgado por juízes corruptos, que foi condenado à morte, é somente ele que vai ser aprovado nesse julgamento das obras. De modo que o que Paulo está nos ensinando é que devemos repensar o quão bom nós somos. Na realidade, meus irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos pecadores, nós somos culpados. Somente Cristo, somente os que estão nele, podem subir o monte do Senhor por causa dos méritos de Cristo, por causa da graça de Cristo, por causa da obra de Cristo. Eu quero finalizar lendo o Salmo 24, que é um salmo que fala após a ressurreição e a ascensão, o que é dito quando Cristo ascende aos céus. Salmo 24, verso 1 e verso 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, ao mundo e os que nele habitam. Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Essa expressão, subir ao monte do Senhor, é usada em todo o Antigo Testamento para falar quem pode ser tão perfeito e merecedor de poder adentrar a presença de Deus. Quem é que pode entrar na presença de Deus? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a semente dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Certamente o verso 6 tem uma aplicação para a igreja, porque o Salmo, ainda que está falando de Cristo, nós vamos adentrar por causa de Cristo. Mas perceba que o Salmo fala de Cristo, o Salmo fala de Cristo entrando. Isso é Deus falando para os anjos. Como os céus devem recepcionar aquele que foi condenado na terra. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Somente Cristo Jesus, pelos seus próprios méritos, pode subir o monte do Senhor e pode adentrar a presença do Senhor pelos seus méritos. Mas nós, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. A única esperança da nossa alma de sermos aprovados nesse julgamento das obras é confiarmos pela fé em Cristo Jesus. Que Ele cumpriu a lei, realizou as obras em nosso lugar. E por meio dele, nós adentramos na glória eterna do Senhor. Essa é a nossa confiança. E somente Ele é íntegro. E por meio dele, nós somos salvos. Senhor Deus, nos abençoe. Te damos graças, ó Deus, por tua gloriosa palavra.
por tua bondade, ó Deus, que nos ensina que nós devemos andar mais quebrantados diante de ti. É verdade, Senhor, que nós somos tendenciosos a termos corações duros, mentes empedernidas, sermos teimosos. Nós somos tendenciosos, ó Deus, a nos acharmos melhores do que as outras pessoas. Nós somos tendenciosos, ó Deus, a nos acharmos melhores do que os imorais, a nos acharmos melhores, ó Deus, aqueles que praticam qualquer coisa e fazemos julgamento. Nós somos tendenciosos, ó Deus, a nos acharmos tão bons, tão merecedores, Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, nos bota no nosso devido lugar. Nos posiciona, Senhor, onde nós devemos realmente perceber quem somos. Tu és glorioso, ó Deus, e nós somos pecadores. Nós somos falhos. Como, ó Deus, nós dependemos de Cristo Jesus, aquele que é perfeito, íntegro, para nós sermos aprovados e adentrarmos aos céus. Nos ajuda, Senhor, a termos humildade em nossas vidas, a sermos mais quebrantados, mais misericórdios diante dos erros das outras pessoas. A lidarmos, ó Deus, com maior compaixão, maior quebrantamento. A sempre, ó Deus, lembrarmos que é a tua bondade, ó Deus, que muitas vezes faz a gente ser arrependido, ser quebrantado diante de tantos caminhos duros que muitas vezes nós trilhamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor continue, ó Deus, quando nós nos apartarmos dos teus caminhos, o Senhor continue nos quebrantando, nos dando arrependimento. Não nos abandone, ó Deus, como fazes e fizestes com aqueles que são os imorais do capítulo 1. Continua, ó Deus, agindo em nossos corações, nos dando arrependimento, nos ajudando, ó Deus, a facilmente e rapidamente pedir perdão uns aos outros, a termos um coração quebrantado, a termos uma lente, ó Deus, um olhar mais claro para percebermos as nossas próprias falhas, Senhor, a sermos minuciosos mais conosco mesmo, Senhor, reconhecendo, confessando, andando, ó Deus, em humildade diante de Ti, diante das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais quebrantados. Tira de nós, ó Deus, do meio do Teu povo, esse espírito crítico, espírito de soberba, espírito de julgamento,